Graça e paz da parte de Deus. Como é que estão vocês? Como é que está a sua casa, a sua família? Eu espero que esteja tudo bem. E quero lhe dizer, se não estiver, vai ficar, porque quem tem o controle de tudo é o grande Eu Sou. Então, gente, venho nesse vídeo trazer, assim, um testemunho, notícias boas, porque para mim é boa, né? Se eu estava orando, se eu estava diante do altar, colocando uma causa e Deus ele responde, isso é maravilhoso. Não importa como. Eu aprendi que existe 3 maneiras de Deus te responder. Algumas ele diz sim, outra ele diz não e outra ele diz espera, tá? E nós estávamos passando assim por uma situação meio complicada, não difícil, mas quando saímos da nossa região, quando saímos do Nordeste, quando saímos do Recife, nós saímos com o intuito de vir para cá, para o Paraná, para poder a gente trabalhar e terminar as nossas casas lá, né? Como eu já falei em alguns outros vídeos aí. E até então, enquanto eu estava trabalhando, estava dando bem, por quê? Porque o meu salário era baixo, apenas um salário, mas ajudava nos gastos da casa. Mas aí eu tive Covid, fiquei muito doente e para não ficar botando atestado, foi esse o motivo pelo qual eu pedi demissão. E aí ficou só o Edson. Não vou mentir, o salário dele não é um salário que não dê pra gente ficar aqui e viver bem, confortavelmente. Porém, a gente não conseguiria economizar, guardar, fazer tudo que a gente planejou. E quando eu mesma, eu como esposa, né, que lido com a questão financeira, porque ele fica viajando, me senti incomodada com isso quando fui para a ponta do lápis e vi que a gente ia gastar mais do que ia conseguir guardar. E nós sempre fomos muito organizados financeiramente. Então eu comecei a ficar assim muito preocupada. Ele não. Ele falou: não, filha, Deus é bom, de pouquinho em pouquinho a gente vai guardando e tal. Mas eu fiquei muito, muito inquieta, muito mesmo. E então eu falei: Senhor, eu quero uma resposta, nos mostra uma saída. E falei com o corretor da casa, ele tentou conseguir uma casa para nós, mas só aparecia a casa muito mais cara. Para quem não sabe, nós pagamos nessa casa de 5 cômodos com banheiro e a área lá atrás, a garagem, nós pagamos R$ 800. Com água e luz, R$ 1.000. Fora alimentação, internet e outras coisas mais, né? Então tava ficando. No meu ver, era como se a gente estivesse trabalhando e jogando dinheiro pelo ralo, longe de casa. Sendo que lá, nossa casa, nós não pagamos aluguel. Então isso ficou, nossa, tirou o meu sono, tirou um pouco da minha alegria. E eu chamei as dirigentes do Círculo de Oração, as minhas líderes, falei para elas o que estava acontecendo. Me lembro que chorei muito quando falei com elas, porque eu estava muito inquieta, muito angustiada. Por quê? Porque eu estava entre voltar para lá e deixar ele trabalhando aqui sozinho, já que a empresa que ele trabalha é muito boa. E a opção de ele deixar o serviço estava fora de cogitação. Mas eu sabia que ele não ia querer ficar aqui sem mim. E aí eu tava assim, num impasse, né? E outra coisa, Cris, por que você não tava procurando emprego? Tava sim, cheguei a fazer algumas entrevistas, mas deixa eu te dizer mais uma vez. Algumas vezes Deus vai te dizer não, outras sim e outras espera. E nessa área eu via que ele estava me dizendo assim: espera, espera, espera. Eu vou suprir, eu vou surpreender, eu vou fazer.
quando Deus usou uma irmã para mim e falou: faz a minha obra, só isso, e do resto eu cuido. E eu comecei um propósito de 21 dias, no dia 3 de janeiro, de um propósito de Daniel, né? Nós chamamos, orávamos, consagramos e coloquei diante do altar. E quando foi... Então, meu corretor ficou procurando casa, né, para nós, mas parecia, assim, uma missão impossível. E aí, a casa que nós vimos e gostamos, que tinha quintal, garagem coberta, por causa do Jack, tudo isso, desocupou. E aí, a gente começou a orar e orar e orar e falar: Senhor, meu Deus, nos dá essa casa. E a resposta de Deus foi não. A casa, a dona aumentou o aluguel, que era 700, foi para 900. E aí nós ficamos sem saída. Foi mais uma tristeza. Mas eu digo a você, aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E oração, 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 e o Senhor nos dá uma saída, porque nosso contrato aqui acabava em 10 de junho, e eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor não nos mostrar uma saída até acabar o contrato desta casa, eu vou voltar. Eu falei para Deus que não adianta ficar aqui só trabalhando e pagando aluguel. Eu tô tentando pegar um ângulo melhor, meu Deus. Acho que agora dá para ver melhor, né? E quando foi agora, em fevereiro, Deus, ele criou uma situação, ele disse que eu me preparasse, que ele ia fazer um reboliço. E eu não sabia, mas a vice-dirigente, a vice-líder do Ciclo da Oração, ela estava negociando para comprar 2 casas. E quando foi agora, no iniciozinho, no final de janeiro, né, no dia 30, Deus, ele entrou em cena e ela fechou o negócio, né? E a primeira pessoa que ela ligou foi para mim e falou: irmã Cris, fechei negócio, a casa é nossa, nós vamos alugar. E a primeira pessoa que eu pensei foi a senhora. Aí eu digo: Deus amado, mas quanto que ela vai cobrar no aluguel dessa casa? Creia, Deus, ele é Deus de milagres. Aleluias. E durante todo esse tempo eu sempre cantava: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Sempre dizendo: Senhor, se o Senhor disser sim, tudo bem. Se o Senhor disser não, tudo bem. E ela disse para nós: eu tenho 2 casas agora e eu deixo para a irmã no valor de R$400. Dê um glória aí se você tem fé que Deus é Deus. Queridos, vocês vão ver, porque eu vou mostrar tudo detalhadamente para aumentar ainda mais a sua fé. A casa é simples, é um bairro mais distante. Esse bairro que eu moro aqui é um bairro, praticamente um bairro nobre. É bom, praticamente é o centro aqui, que é o centro. Eu vou, como mostrei já várias vezes aí, eu indo no centro, nos bancos, na lotérica, tudo eu vou a pé. Esse é bem mais distante, é do outro lado da avenida. É um bairro mais simples. A casa é muito simples, mas não tenho dúvida que foi a resposta de Deus.
E aí eu liguei pro meu esposo, contei tudo pra ele, falei pra ele, ó, assim, 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 você vai querer? E ele falou na hora que sim, na hora. Porque ele é mais chato do que eu, né? Então eu fiquei assim com medo, porque a casa é bem mais simples. São duas, uma não tem cerâmica e a outra tem, mas nós escolhemos ficar com a que não tem cerâmica, porque ela é a casa da frente, né? E aí fica melhor pro Jack. O espaço não é grande, é bem pequeno, claro, mas aonde você estiver e tiver a bênção do Senhor e tiver a alegria do Espírito Santo, tiver a paz, é o seu lar. É você que faz do lugar o seu lar. Não é a estrutura, não é o conforto, não são as coisas materiais que vão constituir um lar. O que constitui um lar é a convivência, tá? E eu já morei durante 14 anos no fundo do quintal da minha mãe. E quando casamos, nós fomos morar nessa casinha de 2, 3 cômodos. E ela nem piso tinha. Tava com reboco sem pintura. E esse foi o meu lar. Foi onde nós começamos a nossa história, eu e meu esposo. E hoje nós temos, para a glória de Deus, uma mansão. Para quem como nós, trabalhador simples, é uma mansão. Que a minha casa lá em Recife, ela tem 3 quartos, 3 banheiros, garagem para 2 carros. Nossa, é muito linda a minha casa. Mas foram 15 anos de joelho no chão. E hoje eu estou aqui também com o propósito de terminar as casas de cima, de mobiliar a nossa casa de baixo, porque está terminada, mas não tinha móveis. E eu creio que nós vamos chegar no nosso objetivo, porque nós colocamos tudo, todos os nossos planos diante do altar do Senhor. E quando você faz isso, a probabilidade de dar errado é praticamente zero, tá? Então, eu estou aqui testemunhando o que Deus está fazendo. Vou começar a embalar algumas coisas. Por quê? Porque meu esposo, quando ele vem, é sempre muito rápido. E nós vamos ter que pintar essa casa para devolver e ainda mudar assim, para lá, para outra, né? Então tem muita coisa para fazer. Eu vou tentar filmar para vocês todo o processo, tudo certinho, quando a gente chegar lá, tudo direitinho, tá bom? Mas eu creio que será a bênção de Deus. E aqui eu deixo esse testemunho do que Deus fez e do que Deus vai fazer, porque Ele é tremendo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fica na paz do Senhor Jesus.